E o Rick foi obrigado a fazer um tour pela comunidade comigo, né? Nossa, essa arranhada doeu lá dentro, cara. Esse freio aí. Salve nerds em Dix! Isso aí. Estamos aqui mais uma semana com o Papo Nerd e o assunto... Quarto episódio da 7ª temporada de The Walking Dead. E se você não assistiu ainda, tome cuidado porque teremos muitos spoilers aqui nesse Papo Nerd. É isso aí. Então, tivemos o quarto episódio chamado Serviço, o Service. Começamos vendo ali o Rick e a Michonne, né? Acordando mais um dia, Alexandria. E a Michonne fazendo algo ali um pouco estranho, né? Pegando uma arma escondida, saindo da comunidade, né? E ficou assim meio estranho a princípio, né? Vimos o Rick cuidando da Judith, mas também vendo o que a Michonne estava fazendo. Tivemos então ali, de primeira impressão, um certo tempo a mais, né? Um destaque ali na Michonne, onde muita gente na internet reclamou, pô, aquela parte lá, ficaram enrolando, coisa e tal. Mas a gente aqui, né, a gente conversando, a gente descobriu que foi para mostrar um outro lado da Michonne, né? Isso aí. Porque ela, com a arma dela, que sempre foi a katana, né? A gente sabe que com aquela arma, ela é exemplar. Porém, com armas de fogo, né? É verdade. Tivemos a Andrea como a melhor atiradora do grupo, né? Um certo tempo. Isso durante a segunda e terceira temporada. Mas a Andrea morreu, quem a substituiu foi a Sasha, que se tornou a melhor atiradora do grupo, né? E agora a Sasha está para Hilltop. A gente não sabe o que vai acontecer com a Sasha, porque ela é uma incógnita, né? Já que ela é uma personagem da série. Mas aí a Michonne está tomando essa função. E nada mais. Tentando, né? Tá treinando. Isso aí. E nada melhor do que dar uma treinadinha, né? É verdade. Então era isso que a Michonne estava fazendo Isso com aquela arma. que ela Sniper. tem que treinar bem, né? Bastante. Bastante mesmo, porque ó, tá ruim de mira. Então vimos assim um início mostrando que eles estão tentando voltar ao normal, embora a pressão do Negan seja grande, né? E em seguida vemos a Rosita e o Spence se preparando para sair da comunidade e o Eugene consertando uma espécie de um rádio ali, né? O Eugene ainda meio que transtornado ainda sentindo os efeitos lá do primeiro episódio, né? Eles foram pegos de surpresa, porque o Negan chegou lá com a sua Lucille, isso, né? Aquele bem estilo, né, cara? O estilo dele, bem fanservice também, uma né? cena clássica dos quadrinhos, né? Ele chegou lá e pegou eles de surpresa. Então nós entendemos que cronologicamente ainda não passou nem uma semana desde a morte do Glenn e do Abra, né? E o Rick chegou lá e já chegou falando, ó, você falou que era uma semana, né? Mas como ele tá nas mãos do Negan, não teve jeito. Teria outra opção. O Negan chegou lá com todo o batalhão dele, o exército dele, e fez o estrago. Ainda trouxe para mostrar pro Rick o Daryl, né? Isso aí. Ele trouxe o Daryl como prisioneiro, e ele só prestando serviço porque na verdade ele estava exibindo o Daryl, né? Que é o que ele queria fazer. Isso aí. E ele está tentando quebrar o Daryl, né? Ele tá esperando o Daryl implorar para que ou ele mate ele ou ele acabe se aderindo na causa. Isso aí. Então o Rick foi obrigado a fazer um tour pela comunidade com o Negan, né? Isso. E além disso, ter que andar do lado do Negan o tempo todo mostrando tudo, teve que segurar a Lucille. Exatamente, teve que empunhar ali a Lucille, ou seja, quando ele pegou a arma, cara, assim, aquela tensão pré-abertura, né, cara? Me emocionou aquela parte, cara. Porque ele pegou e olhou assim, pô, essa desgraça que matou os meus amigos. Então, aquilo ali teve uma carga muito forte. É verdade. De início pro Rick, né? É verdade. Agora imagina você ter que fazer aquilo tudo ali, andar por todo aquele lugar, ainda segurando aquela arma, e que o Negan toda hora espetando, né? Toda hora dando uma. Com a arma na mão não podia fazer nada, né? E viu que em alguns momentos ele se sentiu tentado. É verdade. Headshot. Mas ele está se segurando pelas pessoas que ele sabe que dependem dele, né? E também vimos o Dwight, né? Fazendo... Eu não sei o que passa na cabeça do Dwight, que
Uma hora a gente acaba até gostando dele, mas outra hora não, porque ele é meio babaca. Isso, nesse episódio foi a prova de que o Dwight, assim, é nojento, né, cara? Ele sabe ser nojento quando ele quer. Sabe. Então, não sei se é só porque ele tava na frente do Negan, ou se é pra atiçar a raiva no pessoal de Alexandria, mas ele perturbou a Rosita e o Spence e ainda obrigou ela a trazer a moto do Daryl, que eles tinham escondido na floresta, né? Deu pra ver que a Rosita tava numa pilha, matando zumbi para tentar achar alguma arma, né, de fogo no caso, e o que ela achou não tinha bala, estava vazia, e dá para ver que ela está muito transtornada, né? Ela está sentindo ainda. Está sentindo demais. Né? Isso tá vendo. Vimos essa situação, ela e o Spence também, meio babacão, né? Não disse por que veio, só veio para perturbar. Né? Esse cara parece que é um pé no saco, né? Enquanto eles estavam na floresta pegando a moto e ela tentando encontrar alguma arma, Negan estava lá no seu... Isso aí, passando aquele pente fino, né, em Alexandria, e deixou claro, né, o Rick, quando ele chegou lá onde ficava a reserva de armas, e a comida, né, parte da comida ali, onde a Olivia toma conta, ele já deixou claro pro Rick. Ele falou, ó, tô vendo que você tem pouca comida. Então não é interessante eu pegar a comida, porque senão vocês não vão se manter. Eu preciso de vocês, assim, bem fisicamente para trabalhar para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar as armas. Isso aí, mas ressaltando que ele só teve a brilhante ideia de pegar as armas depois que o Cal ameaçou, né, o soldado dele. Aí ele falou, não, peraí, por causa dessa reação assim emocional, isso me mostra que vocês têm armas e eu preciso dessas armas. Então assim, como precaução, né, o que ele pensou? Não, para a gente evitar uma outra situação dessa, vamos levar as minhas armas, né? Que já deixou bem claro. Me leva lá, Rick, onde estão as minhas armas. E isso depois dele perguntar pela Meg, né? Perguntou pela Meg e fez uma brincadeira lá sem graça, mas o padre Gabriel, né? O Gabriel, chegou salvou o dia. Agora assim, salvou temporariamente, né? Porque eles acabaram mentindo dizendo que a Meg tinha morrido, né? Até chegaram a levar o Negan pra ver a sepultura, olha só. E essa situação aí, isso pode dar uma merda enorme, cara. Eu estou sentindo uma treta! Com certeza, que a Meg tá viva. Né? Cara, por hora você pode ter salvado assim o seu coro, né? A sua turma. Só que quando o Negan descobrir, cara. Isso aí. Até porque eu acho que ele ainda não sabe que eles têm uma ligação com o Hilltop, né? Isso, até então, assim, eu acho que pela visão do Negan, eles são comunidades isoladas, né? Mas a Meg tá lá com a Sasha e isso vai da zebra, pelo que a gente já sabe, né? Vimos os salvadores retirando tudo que eles podiam, poltrona, até coisas assim que não seriam necessárias a eles, né? Eles saíram pegando, enchendo os caminhões, né? Agora, no momento que ele pediu as armas, ficou faltando 2 armas no inventário da Olivia, né? E isso deu zebra, né? E quase custou a vida da Olivia. Imagine um certo ponto onde você acredita que aquela comunidade tem poucas armas ou nenhuma e de repente ela tem uma reserva e ainda tudo assim meio que catalogado. Isso aí. Ou seja, tudo aquilo, todo aquele armamento que a gente viu que tinha até bazuca, né, que foi aquela bazuca lá que ele encontrou depois, e de repente está faltando 2 pistolas. É verdade. O Negan já impôs logo, pô, era o seu trabalho. E como o pessoal mesmo falou lá, quando o Rick reuniu todo mundo e disse, ó, o Negan tá no comando e tal, a gente precisa dessas 2 armas. Aquele escuro que eu não lembro o nome dele, ele chegou a comentar, mas que perigo tem 2 arminhas, né? Não é? Uma Glock, que 2 armas, e uma 22, né? Mas o Negan é tão assim... Ele falou que todas as armas são todas as armas, não pode ficar uma faquinha para trás. Como o Negan, ele obedece às regras que ele mesmo faz, então ele não podia permitir que nenhuma arma ficasse para trás, né? Até porque se elas estavam catalogadas e não tinha dado saída nelas, alguém pegou escondido e queria as armas. E mostrou mais uma vez que ele tem assim, um certo respeito pelas mulheres. Ele não gosta de bater nem de matar as mulheres, a não ser que elas façam por merecer. Né? Ele deixou isso bem claro, né? No momento lá que é a Arate, né? Arate. Ali tem a Tara, tem a Arate, né? Pô, legal esse trocadilho. Então a gente viu que ele deixou bem claro.
que isso, a gente não faz isso. Mas a não ser que eles mereçam, as pessoas mereçam, no caso, em especial a mulher. Isso aí. E ela tinha que fazer o serviço dela, que ele falou, ó, é seu serviço. Você não fez seu serviço direito. Então por isso você merece ser punida. Né? E ele ameaçou enquanto as armas não aparecessem. Se não aparecesse, ele mataria ela. E ficou sentadinho lá com ela. Cara, é muito E deixou todo mundo na adrenalina. Mas aí, graças ao encontro das armas, né, o pescoço da Olivia foi salvo. Foi salvo, provisoriamente. Tá vendo só como é que só de falar que alguém vai morrer, que rapidinho todo mundo fica com fogo no rabo, a coisa toda. E aquela tensão toda ali, né? Aquela carga psicológica ali no final, onde o Negan, ele tá desarmado e de repente surge mais um zumbi, né? Isso. E ele pega um castiçal ali e quando ele vai atacar o zumbi, a gente teve ali um momento em que o Rick mais uma vez se sentiu tentado. Mas ele se segurou, assim como você disse, porque ele levou em consideração as pessoas também. Isso aí. A gente sabe que por ele tá com ódio, com sede, e aquilo que ele falou pro Negan lá no primeiro episódio, vou te matar, não é hoje nem amanhã, ainda tá valendo. Mas ele tá muito abalado porque ele sabe que as consequências serão em outras pessoas. Isso, é imprevisível uma atitude dessa. Isso aí, assim como foi imprevisível ele querer matar o Olivia, que tava faltando 2 armas. Nós vimos nessa situação que, na verdade, assim como quando ele chegou, ele matou um zumbi, na saída ele matou um outro zumbi, e ele disse, pronto, essa é a nossa prestação de serviço, a gente protege vocês deles e vocês retribuem, né, entendi, né? A gente está fazendo um favor para vocês têm que agradecer ainda, ou seja, teve um momento ali que ele acabou com o Rick, cara. Acabou, é isso aí. Ele chegou e falou com o Rick, ó, você ainda me agradeceu pelo que eu fiz. E além dele não levar metade, como ele tinha prometido, né? Metade dele é o que ele achava que era metade. Se isso aqui for metade... Ele bagunçou geral. Ele se despediu lá, né? Daquela forma grosseira, né, mal educada, cheia de palavrão e humilhando o Rick, né? Prometendo voltar e se não houver nada de interessante para ele, alguém vai morrer, já deixou prometido. Então assim, a gente fica sempre na expectativa, porque eu vou ser sincero, assisti o episódio tremendo de nervoso. Foi um episódio tenso. Porque eu não sabia o que ele ia fazer a cada... Qualquer momento, cara, qualquer atitude, o Negan é imprevisível. A gente já falou isso aqui, vamos ressaltar. Você não sabe o que esperar no episódio que tem o Negan e onde ele está assim, acima dos outros, né? Isso aí. Então isso assim deixou bem tenso. E eu fiquei na expectativa. Eu achei que ele ia matar alguém. A gente Assim, esperava, menor escalão, né? Mas eu achei que ele ia matar alguém. Mas ainda bem que não matou ninguém, né? E agora a gente vai ficar na expectativa de saber o que o grupo do Rick vai fazer, né? Inclusive revelando que a Judith não é filha dele. Isso aí, tivemos o resultado do exame de DNA, né? Então, ele confessou que ele sabe que não é dele a Judith, mas ele a ama assim mesmo. Isso. Tomou ela como filho, vai proteger, vai cuidar dela. E sim, foi assim, aquela parte do episódio assim que ao mesmo tempo você ficou aliviado de toda aquela tensão e você se emociona, né, cara? Porque o Rick, ele simplesmente abraçou a causa. Eu sei que ela não é a minha filha, mas eu vou cuidar dela, eu vou educar ela, eu vou ensinar ela a sobreviver. Isso aí, e é aquela coisa, as crianças dão uma esperança, né, de continuação, né, da vida. E vimos também a Michonne mais uma vez falando pro Rick que ia aceitar a situação, mas... ia tentar levar uma boa, né? Isso aí, mas nós vimos que ela voltou pro lugar dela de treino, né, e foi atraída por algum barulho, alguma situação. Podemos ver o que os salvadores fizeram. Assim, um bando de... Cara, assim, eu falo por mim, eu vi que eles estavam pegando colchão lá, pegando poltrona. O que eles iam fazer com aquilo, cara? Colchão. Mas na verdade, eles pegaram simplesmente pelo fato de tirar o conforto deles. É verdade. E pra no final queimar. Então assim, naquele momento ali, deu gosto de sangue na boca da bichona. Isso aí, deu pra ver no semblante dela, né? Que ela ficou virada. Muita coisa mesmo. Muita raiva. Assim como nós também ficamos com raiva dos salvadores por causa disso. Isso aí. Fala, não me diga!
Então, essa aqui foi a nossa análise, né? Nossa discussão aqui sobre o episódio 4 da 7ª temporada de The Walking Dead. E vamos deixar aquela expectativa para o próximo. Vamos tentar continuar aí acompanhando semanalmente. Isso aí. Semanalmente prometemos no início dessa temporada. Estamos tentando cumprir. Isso, estamos fazendo aqui o possível, né, para acompanhar. Isso aí, tá sendo legal. Agora a gente espera um feedback aí da galera. Então, ó, isso aí. Comenta aí, deixa aí nos comentários o que você achou do episódio, o que você está achando da temporada. Aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal, beleza? Isso aí. Valeu então, até semana que vem. Até, galera. Tchau. Isso. Achei que você ia continuar.